Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo e aí apreciando no Facebook do Céu, que está sendo gravado agora, mas vocês estarão, com certeza, aí apreciando esse convite especial aqui com a Suzete, aí no seu momento, no seu horário, né? Pode e deve curtir novamente o nosso trabalho aqui, a nossa reunião, a essa oportunidade. Com certeza, uma vez só é pouco, porque esses encontros se fazem de maneira muito especial, depois a gente conta. Então vamos lá, nós estamos no mês da literatura infantil, hoje é o último dia desse mês da literatura infantil, estamos extremamente ativos aqui no Céu Paz, junto com com as entidades, vou dizer assim, né? Com os departamentos aqui dentro do nosso complexo, e casualmente, nesse movimento todo, a Unicel, representada aqui pela nossa querida professora Suzete Mendes, que agora está aqui como uma autora, e que soma com ela professora e uma série de outras qualidades, né? E nesse mês da literatura infantil, especificamente, a professora Suzete, autora, vai falar nessa especialidade das condições das qualidades orais dentro do processo da literatura, desse segmento. E para começar, nós vamos agradecer a secretaria, nossa Secretaria de Educação, que nos proporciona uma grande agenda, com muita responsabilidade, nós estamos ativos, o pessoal da DRE, a nossa diretoria, né, que está aqui, está nos prestigiando, está sempre assinando conosco essas ofertas, nossa diretora do Céu Paz, Alessandra Ferrari, nossos coordenadores, vamos lá, o Jones, o Nilo, a nossa querida coordenadora Luciana, o Tony, o pessoal da administração, todos os envolvidos, as escolas, né? Nós temos 3 escolas de grande porte, o pessoal da biblioteca, convidados, e você aí da comunidade, né? Que vem dar o brilho, né? A cereja do bolo dentro das nossas, da nossa grande agenda, nossa longa agenda, né? Também quero agradecer algumas pessoas, em especial, alguns produtores que verão essa live, são produtores de arte, de literatura, produtores de teatro, principalmente de música, que apreciarão essa live, eu sei que está aí, apreciarão a posteriori, né? Grupos, coletivos e assim por diante. Quero lembrar vocês que o mês que vem, vou falar depois, teremos lives, uma live internacional. Meu Deus, o aniversário do Céu Paz, a virada cultural e uma live final ligado novamente à música e ao hip hop, uma marca forte aqui no nosso núcleo, tá bom? Então, eu falo aqui novamente com a Suzete, que é uma fomentadora, né? A Suzete, em todos os nossos encontros, ela está presente lá nos bastidores, fazendo questão, apresentou pessoas muito importantes para o nosso trabalho, né? A professora Eliana, que é uma pesquisadora, também diretora de Unicel, né? Então, eu tenho já a agradecer demais a Suzete por uma série de coisas e pelo nosso dia a dia alegre, conversador, né? E de autoestima, que ela está ouvindo aí, ela sabe. Né? E agora, aqui na posição especial, nós vamos falar de um livro. Quer dizer, a Suzete vai falar do livro, dos bastidores desse livro, da história dela. Agora a palavra fica com você, Suzete, senão eu não paro de falar. Vamos lá. Boa noite, muito obrigada pelo convite, obrigada por me colocar, né, dentro dessa pauta, né, de celebração da literatura infantil. Eu hoje vim aqui para falar um pouquinho, né, da minha experiência como professora, né, que eu sou do ensino infantil, ensino fundamental, do ensino médio, e também como coordenadora, né, do polo da Unicel Paz.
e apresentar aqui um pouquinho dos meus registros, das minhas memórias, que estão nos livros, que está no livro, né, Noite de Lua Cheia de Histórias, que eu lancei em 2018, e será uma oportunidade ímpar estar falando dele, porque eu ainda não tive essa oportunidade, e eu fiquei muito feliz de poder falar. E é isso, agora é com vocês, o que vocês gostariam que eu falasse, como que vocês gostariam que eu começasse a falar disso, né? O tema, né, da live hoje é contos de tradição oral, então eu estou... Então vamos lá, Suzete. Tem uma pergunta simples e direta para você, e que eu acho que também me remete aqui a pensar como é que a literatura se fez diante da história do homem. Mas a pergunta é simples. O que podemos considerar como tradição oral? Na sua visão, o que é essa tal tradição oral? Bom, eu posso responder assim, resumidamente, eu diria que a tradição oral é toda a transmissão de material cultural através da oralidade. A tradição oral, ela tem origem, né, em tempos que ainda não existia a escrita e nem as tecnologias materiais que pudessem propiciar, né, a manutenção, a circulação de registros históricos. E por essa razão, a tradição oral, ela fundamenta a identidade cultural mais profunda do povo. Né? São histórias criadas anonimamente, contadas, modificadas ao longo do tempo, com personagens reinventados em espaços e tempos diferentes. Então, sociologicamente, falando sobre esse conceito de identidade cultural, é muito complexo, né? Que vai depender assim, de vários fatores e experiências de vida. De uma forma assim, mais ampla, esse conceito está intimamente relacionado com o sentimento de pertencimento e identificações dos indivíduos de determinadas culturas. Aqui no Brasil, por conta da nossa história, existe uma diversidade cultural muito grande, que se inicia com os nativos da nossa terra, denominados povos indígenas, incorporando a cultura europeia por conta do processo de colonização, que por sua vez trouxe para cá a cultura africana, e outras que acabaram vindo, né? Como nós temos hoje cultura japonesa e outras mais. Por tudo isso, nossa cultura traz muitos elementos simbólicos que estão associados com a identidade de diversas nações e um hibridismo natural e manipulado acabou construindo, né, a identidade brasileira, que varia entre algumas regiões, estados, cidades do Brasil, na qual as pessoas vivem a maior parte de suas vidas. Então, como podemos identificá-los? A gente pode identificar por suas peculiaridades, como vestimentas, alimentação, crença religiosa, coisas desse tipo, né? E o sentimento de pertencimento, ele surge, então, a partir das experiências que os seres humanos desenvolvem durante sua vida social. No entanto, né, o local e a história das diferentes sociedades são essenciais para a gente compreender esse conceito. E, assim, o que eu posso dizer, eu não sei se eu respondi o que é considerado como tradição oral, mas eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho. Sim ou não? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, aí estou aqui à disposição. Sim, eu estou aqui atento, viu, Suzete, com respeito ao que você falou. Você fez aí uma sinopse de algo muito importante. E me veio uma pergunta aqui, dentro e fora da questão, que é a seguinte: ainda existe tradição oral? Ainda existe a tradição oral literária, pelo menos? Existe? Não, a tradição oral, ela existe. Ela sempre vai existir, né? A tradição oral existe. Ela resistiu, assim, por muito tempo, os registros escritos, né? Que são os livros. Mas com a invenção da imprensa, a democratização do livro, a literatura oral, ela foi sendo construída, a literatura, né? Então, hoje, a literatura oral, ela é uma expressão utilizada para designar um conjunto de textos, né, que são
em prosa e verso, transmitidos oralmente, como contos, lendas, mitos, adivinhações, provérbios, parlendas, cantos, acalantos, né, aquelas cantigas de roda, e que se apresentam assim de modo diferente do falar cotidiano, né? Mas, ainda que de forma rara, a tradição oral ela é uma realidade em alguns lares, né, em alguns ambientes familiares. Sempre vai ter um avô, uma avó que sabe uma cantiga, um pai que sabe uma lenda, um tio que sabe um trava-língua, uma adivinha. E esses saberes, veiculados de geração em geração, devem ser valorizados socialmente junto às novas gerações. E a literatura oral, que é o registro, né, dessas oralidades, é que vai garantir, né, que as novas gerações tenham acesso, já que como que eu poderia dizer, já que a contação de história, que era tão mais comum em outros tempos, hoje ela é mais rara. Hoje a gente lê mais e conta menos, principalmente dentro das casas. Ou, às vezes, nem lê. Né? Esse é o grande problema, né? E os textos de tradição oral, eles são bem estudados na sala de aula, e nós estamos conscientes de que existem muitas dúvidas ainda sobre essa terminologia que a gente precisa, o que a gente precisa usar, bem como sobre quais atividades passíveis de serem desenvolvidas nos diferentes níveis de escolaridade, porque vai depender desde do bebê, né, até o ensino médio, por exemplo, que tanto mais que a literatura, né, dessa especialidade sobre esse tópico, ela não é muito abundante, né? Então, nós temos poucas coisas produzidas, registradas, né, aqui no Brasil. E assim, como hoje nós vamos estar falando do livro Noites de Lua Cheia de Histórias, eu vou dizer para vocês assim, eu tenho 2 autores de conto, de literatura oral, que eu gosto muito, que é o Ricardo Azevedo, e ele tem aquele livro Armazém do Folclore, que eu amo, e muitos outros que ele tem, maravilhoso. E eu gosto também muito da Maria Luísa Penteado, que escreveu o livro Adormeceu a Margarida, Aventuras Folclóricas, da editora Atual, que ela faz assim uma apresentação maravilhosa de todos os personagens, né, do folclore brasileiro. Então, é isso, né? A literatura oral é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui para responder. Dentro daquele, eu estou sendo um pouco breve, porque o nosso tempo não é muito grande, né? Então, eu tenho que falar um pouquinho Entendi. mais Nossa, rápido. Assim. Tem aqui o professor Val, um músico querido nosso, que fez um belíssimo trabalho junto à nossa MF, e vai voltar aqui, com certeza terá uma live para ele. Ele faz aqui uma boa noite para você, parabéns pelo conteúdo. A Luciana, nossa coordenadora, né, são muito importantes para os jovens, para que entendam, né, um pouco das épocas passadas. Da vovó, por exemplo, né? É o que ela colocou aqui. Então, é só falando um pouquinho isso aí sobre o que a Luciana falou, né? Eu acho que aí já, hoje, né, nós temos os avós estão mais jovens, né? Nós temos avós aí com 30, 40 anos, já são vovô. Né? Já são os avós, são mais jovens, e há 40 anos atrás, isso também não é muita coisa. 40 anos atrás ainda já não era tão forte, né, a tradição oral. Ela foi se enfraquecendo, né, com essas histórias de tradição oral. Não que elas não existam, não que elas não tenham agora. Eu queria entender o seguinte, essa coisa da família, que vocês vão entender quando a gente for falar do meu livro, de sentar na varanda, de contar história e tal, isso foi ficando cada vez mais raro,
né? Essa conversa. Ela foi ficando cada vez mais rara. Então, essa vovó, minha mãe seria uma vovó que viveu isso, né? Mas, com certeza, algumas avós hoje não têm nem essa noção, né, de contar uma história. E eu vou falar, assim, do que eu estou dizendo aqui para vocês, é que o que acontece, né? Quando eu tive meu filho no ano de 2000, que já é um novo século XXI, né? Mas eu sempre contei história para ele na hora de dormir. E a gente sabe que ainda existem famílias que continuam contando, lendo história em 2021. Mas também sabemos que muitas famílias deixam com os filhos o celular, o tablet com joguinho, as músicas infantis, né? Ao invés de ler um livro, contar uma história, liga a TV para o filho assistir, um filme, um desenho animado, sozinho, mesmo que não é pecado assistir filme, desenho animado, ele fica sozinho. Enquanto eles vão se preocupando com outros afazeres, porque a vida está muito diferente, as famílias estão muito diferentes, né? Eu entendo que isso também é uma experiência para a criança, mas nada substitui o momento que a mãe, o pai, o avô, a tia, o tio ficam com a criança e contam histórias. Então, contar histórias até pode ser memórias saudosistas, contudo, o momento em que acontece e como acontece é muito importante para a criança. Sim. Se desenvolver. É isso. Viu, né? Suzete, tem aqui a Maria de Fátima Gonçalves dando uma boa noite, tem a Eliana Salles, tirar meu óculos aqui, isso é muito bom, isso é muito importante. A minha mãe ainda faz isso para os netos e eles adoram a história da vovó. Então, isso é bacana, sim, isso é bem bacana. E eu aproveitar e te perguntar uma coisa, Suzete, a forma de executar a literatura oral para criança, ela não é uma forma base, por exemplo, a narração, por exemplo, quando você inicia-se um filme, tem um narrador maior que dá um preâmbulo da obra, do filme que vai ser assistido. Na rádio também, eu já vi alguma coisa muito próxima da Rádio Cultura, que chamava Cinema Falado, na década de 90, que parecia alguma coisa muito íntima, muito familiar, muito da família, um locutor usava uma coisa muito parecida com os avós a que você está se referindo, a mãe que conta a história para o filho. Essa técnica, vou dizer assim, ela também não se reverbera, ela também não se transforma, ela também não nutre outras formas de contar história, que chega na mídia, até no cinema, e assim por diante? Então, Luiz, existem várias formas de contar história. Vários tipos de contação de histórias, né? E a contação de história, ela não pode ser confundida com a mediação da leitura do livro. Contar história, você vai usar vários artifícios, você conhece bem a história, você vai conhecer bem a história, e você vai usar diferentes artifícios, diferentes apetrechos para contar a história. Você pode fazer o seu roteiro da história. Quando você faz a mediação de um livro, de uma história, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você tem que ser fiel ao autor. A sua leitura tem que ser fiel ao autor, a fala do autor, a escrita do autor. Você não pode mudar, porque tem aquela coisa assim, mas essa palavra está muito difícil para ele, alterar a obra do autor. Então, você tem que ser fiel à fala do autor. Então, ler histórias é uma coisa, contar é outra completamente diferente. Então, as contações que ocorrem na nossa biblioteca desses anos, a gente pode dizer que está ligado a essa literatura oral, o Suzete? Não, claro, sim, óbvio, eles estão... Assim, veja bem, Luiz, os contos de tradição oral, hoje, eles já têm um registro histórico, nós temos livros com literatura oral,
como eu falei lá atrás, né? Quando surgiu a imprensa, quando inventou a imprensa, os livros começaram a ser impressos, muita coisa do que se contava oralmente passou a ser registrado, escrito, né? Demorou um pouquinho, né? Não foi tão assim seguido, mas ela foi sendo contado. Qual a peculiaridade dos contos de tradição oral? É aquilo que eu coloquei lá em cima. Ele é criado anonimamente, né? E ele vai sendo modificado anonimamente. Ele não tem um autor, né? Ali, ó. Ele que eles são histórias, né? Criadas anonimamente, que vão sendo modificadas ao longo do tempo. Os personagens vão sendo reinventados em espaços e tempos diferentes. Depende da região, igual nós temos muitos personagens folclóricos que têm nomes diferentes em diferentes regiões do Brasil. Depende da cultura e de como é aquele povo daquela determinada região. Qual foi o processo histórico daquela região? Então, assim, não é que não. Isso é que eu estou dizendo assim: uma coisa é você fazer uma contação de história, eu ir lá contar uma história, vamos supor, lá do Saci Pererê, e a outra coisa é eu pegar o livro lá do Ilan Breman, das histórias do Saci, e ler o livro dele. Né? Eu estou lendo um livro com uma literatura oral, de tradição oral, né? Porque o Saci é um personagem folclórico de tradição oral, mas eu não estou contando história, eu estou lendo a história que ele escreveu, né? E mesmo porque nem todos os não é só os contos folclóricos que são de tradição oral, né? São muitas, como eu falei, são cantigas, são adivinhas, acalantos, tem muita coisa que é de tradição oral. Né? Extraordinário, extraordinário. Ah. O pessoal aqui, Suzete, a Ana Paula faz agradecimento, o Nilo também está aqui na nossa sala, o pessoal vem entrando, né, vem se aconchegando aqui com a nossa conversa, com a sua fala, né? Eu percebi aqui você, puxa vida, orientando algo tão bacana, que é o processo lá da ludicidade, né? Do processo lúdico. A palavra lúdico, né, eu vou dizer assim. A tradição oral, em que nível a tradição oral está dentro desse processo lúdico? Deve estar num patamar muito alto e especial, né? Provavelmente. Sim, né? As crianças, elas gostam de ouvir contos, lendas, fábulas, né? Elas gostam, né, dos seres encantados, encantadores. A literatura infantil, elas são histórias que elas propiciam às crianças diversão, prazer, faz rir e sonhar. Então, é óbvio, a ludicidade ela é intrínseca, né, dentro da literatura infantil e dos contos de tradição oral, que são super importantes na infância da criança, desde quando ele é bebê, que a mãe faz aquela canção de ninar, né, os acalantos que a gente fala, né, desde bebezinho, a tradição oral ela é presente na vida da criança. Né? Independente, depois ela vai com. Aliás, é a porta de entrada para o contato dela com os livros. Nossa! Então, né? Vamos lá, Suzete. Falando em livro, vamos falar do seu livro. Nossa, o pessoal deve estar bastante curioso. E você que está vendo aí no deixa Face, só para falar um pouquinho sobre a importância da tradição oral para a literatura infantil. Ela vai ter aí a literatura infantil, como eu disse agora mesmo, né? Ela tem as raízes dela histórica na tradição oral. Portanto, a oralidade é de grande importância no momento de entrada da criança no mundo da leitura, que é por ela que ela vai ter esse contato com o livro, né?
E o lúdico e o afetivo, eles devem ser valorizados devidamente, assim, para estimular, conduzir o momento da contação de história. E a melhor técnica para narrar de maneira agradável, envolvente, é, em primeiro lugar, ser um contador entusiasmado, apreciador do mundo, do faz de conta. Estou falando para você, as duas coisas junto, né? Na infância, a literatura na infância ela é muito importante, né? E os contos de tradição oral, ele traz todas essas possibilidades de encontro da criança com o livro. Nossa. Agora você quer falar do que mesmo que você queria saber? Agora, Ai, meu Deus, me segura, me ajuda para poder responder vocês todos. Não, é o seguinte, agora entraremos agora no seu livro, Suzete. Ah, tá. Então vamos lá. Qual, tá. E aí, vamos. Então vamos vamos entrar lá. no seu livro. Você pode começar do jeito que você achar pertinente. Uma pergunta inicial, a que todos farão ou pensam. Como é que foi a elaboração dessa obra? Como é que ela surgiu? Bom, na verdade, elas são histórias que como eu disse para você, eu contava histórias para o meu filho. E essas histórias que eu contava para ele eram histórias que eu ouvi, né? Eu ouvi do meu avô, da minha avó, né? Dos meus tios, da minha família, da minha mãe, né? Enfim, eram coisas que eu ouvia e eu contava para ele. E em um determinado momento, eu escrevi essas histórias quando meu filho já estava com, acho que 4 anos, né, na escola, e aí a escola pediu para mandar algumas histórias, né, folclóricas, né, para eles, e eu resolvi escrever, e ele fazer a ilustração, aquela coisa toda. E depois que eu escrevi, fiz bem bonitinho e tal, eu guardei esse livro que eu fiz, esse livrinho, né? Porque na verdade foi um livrinho que eu fiz, né? Para o meu filho levar como contribuição para a mostra cultural da escola dele. Quando eles me devolveram, eu guardei. E aí, em 2018, surgiu a oportunidade de eu publicar e eu publiquei, né? Mas para falar um pouquinho assim mais profundamente sobre o livro, eu queria falar que as narrativas do livro Noites de Lua Cheia de História, elas são curtas e são minhas memórias saudosistas, né? E elas são habitadas por alguns personagens do folclore brasileiro, que estão emaranhados com uma realidade atemporal, lugar, pessoas com quem eu vivi de verdade, né? São histórias ingênuas, divertidas, que a minha família, que era muito criativa, misturava com fatos reais, o que dava uma credibilidade, né, para nós. Eu e meus irmãos, primos e primas, a gente que ouvia as rodas de história, a gente acreditava ou quase acreditava em tudo aquilo. Eu não sei se eu poderia dizer que a gente acreditava. Ficava sempre aquela coisa assim, será que é verdade? Será que não é? Por conta de misturar, né? Essa coisa de misturar as pessoas que a gente conhecia, né? O lugar que a gente conhecia com o personagem. Então a gente sempre achava, será que é mentira? Será que é verdade? E a gente cresceu sempre ouvindo isso, né? E o nome Noites de Lua Cheia de Histórias, ele se deu pelo fato de todas as histórias registradas no livro, né, que você colocou aqui para a gente ver, elas acontecem em noite de lua cheia, né, atribuindo à fase lunar lua cheia um misticismo, uma certa energia sobrenatural, né, que influencia e acumula alguns efeitos sobre nós. Porque tem, né, essa coisa de lua cheia, né, que o pessoal tem, noite de lua cheia e tal. Tem muitas superstições, muitas coisas em relação à noite de lua cheia. E essas histórias, elas acontecem justamente nas noites de lua cheia. Tá? E essas memórias eu passei para o meu filho, registrei para que as minhas gerações futuras continuem levando, né, esse encantamento, essa magia, esses mistérios, perigos e a dramaticidade mítica que guarda a sabedoria popular. É isso. E você,
provavelmente contou essas histórias para o seu filho lá nos idos de 2000 até 2005, podia ser isso, Suzete? Por aí, por aí. E a publicação dessa obra, então ela perpassou 15 anos, eu posso dizer isso? Por aí. 15 anos. Quando, no ano de publicação, ela teve algumas modificações, algumas adaptações, ou você... Sim, teve porque, assim, o que acontece? Eu tinha escrito as histórias ali, né, dos personagens, mas aí no livro eu coloquei algumas, como que eu poderia dizer? Eu coloquei aí, né? Teve aí a dedicatória para ele, sobe um pouquinho se você. Aí teve o comecinho, né? Que para explicar que histórias eram essas, que histórias da minha família, eu coloco aí um pensamento sobre e uma lembrança, como, né, uma escrita que me remete à lembrança das histórias que meus avós contavam para mim. Então, eu não começo já direto com as histórias, eu começo diferente, né? Um pouco diferente. Então, foi algumas coisas que eu acrescentei no livro para ficar assim, mais uma narrativa em primeira pessoa, né? E falando, né, de todos esses personagens que permeiam, né, as histórias folclóricas brasileiras. Aí tem essa parte que eu falo, desce um pouquinho. Não, aqui está com a nuvem. Com a nuvem. Sobe. Onde eu falo aqui de longe, nos meus pensamentos, vislumbro a terra da minha infância e parece que nada mudou. Ainda consigo ver crianças brincando, avós, pais, mães, filhos e netos sentados na varanda. Ouço a voz da minha avó contando histórias. Era uma vez. Assim, é uma distância de espaço e de tempo, né? Uma saudade, alguma coisa forte que fica na gente, né? Então, esse livro ele é só isso, registro das minhas memórias, né, da infância, com histórias, lógico, que traz aí alguns personagens que o Brasil inteiro conhece. Né? Puxa vida, aqui levar a cabo, né, Suzete, uma prática de uma mãe com um filho, uma obra que pode ser apreciada por pessoas, por outras mães, professoras, alunos, profissionais da área da computação, provavelmente, né? Então, você criou isso, e isso vai tomar um outro caminho, partindo do caminho que você herdou, né? E que você perpassou para o seu filho, e aqui está nos mostrando, né? Eu estava vendo da obra aqui que você relatou, achei interessante, né? Existem algumas explicações aqui, por exemplo, né? A Yara, a mulher peixe, né? Um estranho sedutor, aí já tem um tema bastante, como é que fala? Misterioso até pelo nome. O lobisomem apaixonado, a paixão junto com o lobisomem, né? Porque, na verdade, né, para você ver, são histórias que eles contavam para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, como você percebe, é o mesmo, se você ler, é o mesmo roteiro de todas as outras, né? A essência da história é a mesma. Porém, como eu disse para você, né? Eles traziam aí, né, as pessoas da nossa vivência, do nosso contato, da nossa convivência, para a história, misturando com os personagens. E isso que dava para a gente pensar assim, será que é verdade ou não? Tanto que o meu filho mesmo,
ele achava que o lobisomem, até uns 10 anos, ele achava que o lobisomem existia. Porque a gente foi para o interior, né, onde morava, e a minha tia confirmou para ele que numa fazenda, né, que a gente tinha que passar por uma fazenda para ir lá para a cidade, e mostrou uma casinha longe assim para ele, e falava que ele morava lá, que era naquela estradinha que eles andavam, então aquela coisa toda, né? E isso fez com que ele pense, nossa, será que é verdade mesmo que isso existe, né? Assim como eu pensava, né? Então é isso. O, A história é isso, né? Agora, bom, o que eu queria dizer, assim, que tem as primeiras histórias que vai falar aí, que você vê aí no livro, que são da Cuca e do Bicho-Papão, eu percebo hoje, assim, que já hoje a gente faz uma outra leitura, né, da, da, da Cuca, né, que a Cuca, ela é um personagem do folclore, e ela é, assim, uma bruxa velha, assustadora, né, cabeça de jacaré, aquelas coisas todas. E ela rapta as crianças desobedientes, né? Então, hum, e o bicho-papão é quase a mesma coisa, né? Ele também pega as crianças mal educadas, que desobedecem os pais e tal, aquela coisa. Então, esses personagens, né, incluindo aí a Cuca e o bicho-papão, eles são personagens fictícios, usados para colocar medo nas crianças. E, assim, na época, né, na minha época, né, das crianças mal educadas, que desobedeciam. Então, na minha infância, nas cidades do interior, entre as populações rurais lá do campo, era comum esse tipo de história como forma de mostrar que, ao afrontar as regras, né, estipuladas pelos nossos responsáveis, as nossas famílias, poderia acontecer coisas ruins conosco. Então, para assim, a gente ser obediente, sabe aquela coisa, aquela educação pelo medo, né? Então, a obediência esperada na maioria era aquela subserviente, né? Aquela obediência subserviente, aquela obediência que consiste em servir o outro de maneira pacífica, sem prestar, sempre serviu, né? Sem questionar. Hoje, no entanto, né, com uma visão mais clara e atenta, né, quanto aos direitos das crianças, para disciplinar, um diálogo aberto e franco pode ajudar muito, né? E o respeito substitui educar pelo medo. Então, não é tão comum mais, não, e nem devemos fazer isso, né? É lógico que a gente deve, e é importante que os pais mostrem desde cedo que na vida existem regras, que nem sempre vamos conseguir fazer tudo o que desejamos. Isso faz parte do desenvolvimento da ética da criança, né? E evita que ela tenha algumas decepções, frustrações no futuro. Porém, isso pode ser feito por meio do diálogo. Né? Aí eu falo, quando a gente utilizar a literatura oral, os contos folclóricos, como esse conto, por exemplo, que a gente tem aí no livro, é importante sempre que a gente faça uma roda de conversa, que a gente escute, né, tem uma escuta da criança, e é importante desmistificar essas interpretações, né? Então, é manter um diálogo aberto com a criança, para que ela se sinta confortável, dizer o que ela pensa, o que ela gostaria de fazer, mesmo que isso vá contra as regras. Assim, só assim que a gente consegue, que é possível, né? A gente rever a nossa decisão, mostrar para ela a razão, por que tais interpretações e tudo mais. É importante. Então, quando a gente trabalhar com esse conto, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? E as histórias de tradição oral, ela convida a criança para pensar, refletir, mergulhar em si interior, propiciam assim, uma maturidade psicológica, promove a compreensão da vida real, né, com seus conflitos, seus problemas, enfim, com as dores e as delícias da vida real, né, que mostram a possibilidade assim, de um desfecho feliz, ou talvez não, né? Então, conscientizar as crianças que na vida nada acontece por acaso ou por milagre, né? Mas pelo nosso esforço mesmo. E essas histórias, elas permitem que a gente trabalhe isso com a criança. Entendi. Sabe, Suzete, outro dia eu
esbarrei numa situação interessante, um debate de literatura dos irmãos Grimm, que escreviam contos de fadas. Sim. Que na cidade onde eles faleceram tem um busto, uma biblioteca, e se eu não me engano, foram eles os fomentadores que a história que leva a Chapeuzinho Vermelho, que leva outros personagens, a Rapunzel, parece que, se eu não me engano, foi tratado por eles, que vem passando o tempo e ainda continua viva, inclusive virou até filme, né? Uhum. E depois teve até autores que pesquisadores, né, que quiseram colocar uma faixa de análise social sobre os personagens, o que significa esse ou aquele personagem dos irmãos Grimm, né, nos contos, o conto da carochinha, que é deles também, aquela coisa toda. Você vê que tem uma dimensão internacional os contos, né? Essa ideia dos contos, que acho que está paralela ao que nós estamos falando. Eu acho que as nossas lendas também merecem essa observação, né? Que, apesar de tudo, aquilo que você falou, essa é uma forma de passar uma comunicação, vou dizer assim, para uma criança, não é só isso, né? Porque fica no imaginário dessa pessoa para toda a vida. Ninguém esquece. Inclusive, tem uma moça aqui, a Ana Paula Cavalcante, que colocou aqui, ó, histórias de lobisomem sempre fizeram parte das nossas infâncias. Até hoje, no Nordeste, muitos acreditam realmente nessas lendas. Sim, então, Então, dependendo das. Por isso que eu falei, necessariamente os contos de tradição oral ou a tradição oral, em muitos lugares ainda, embora que mais raro, né? Mesmo nós vivendo numa sociedade tecnológica, né? Uma sociedade com essa comunicação enorme, ainda existem lugares que preservam, né? Essas tradições, que contam essas histórias. Então, o que eu falo, nem precisa ser assim muito longe, que eu falei, há 40 anos atrás, né, 50 anos atrás, essas histórias existiam, elas também não eram tão, né, assim, vamos supor, que a gente fala, quando a gente fala 50 anos parece uma eternidade, mas não é tanto tempo assim não, né? É que com a velocidade da comunicação e da informação, parece que 50 anos virou um século ou 2 séculos, mas não é tanto tempo assim. E elas existiam, mas mais nos lugares mais no campo, mais no rural, mais no interior, que é de onde eu vim, né? Na capital de São Paulo, existiam outros contos. Aqui na capital, a gente tinha aquele conto, tinha a lenda lá da loira do banheiro, não sei se vocês vão lembrar, tinha da loira do banheiro, tinha outras coisas de medo, né? Que os pais também faziam, eram as histórias de medo, né? As histórias de medo, que hoje também ninguém acredita mais, né? As coisas vão se esvaindo, né? Vão se esvaindo, conforme a comunicação vai indo. Conforme vai avançando a comunicação. As coisas vão sendo o que é verdade, o que é mentira, né? E aí da gente buscar esse encantamento, trazer essa magia para a criança, né? De resgatar essa magia, resgatar esse encantamento. Porque não é uma questão de verdade ou mentira, mas é uma questão do imaginário, é uma questão da fantasia, do sonho. E a literatura, ela traz isso para a infância, né? E para os adultos também. Né? Depende. É verdade. Uma coisa do livro, Suzete, que eu ia falar é da sua ilustradora. Ah, da Simone? A Simone. A Simone, ela nunca foi ilustradora, né? Ela é professora de arte. É a primeira vez que ela fez a ilustração, ela fez na aquarela, né? Usou aquarela, papel canson.
uma técnica simples dentro dentro do que a história oferecia, né? Dentro daquilo que ela sentiu quando ela leu a história, porque na verdade ela leu a história e ela fez a partir disso, né? Dentro dessa simplicidade, dessa coisa mais menos glamurosa, né? Não essa ilustração digital. Hoje nós temos muita ilustração digital, né? Muitos ilustradores assim mais. Ela não, ela usou aquela bem básica mesmo, né? Que Não pode falar, Suzete. Então, que eu queria dizer assim, né? Que hoje, né, os ilustradores eles têm uma outra, tanto as editoras tem uma pegada diferente, né, com relação à ilustração dos livros. Se você pegar os livros, fala a sua opinião aí, que daí a gente pode Não, falar. porque na entrevista passada com o Everton Macedo, do livro dele, né, Manual dos Pequenos Gênios, que a gente teve aqui, ele também ilustrou o livro, colocou uma colagem de fotografia, e a professora Simone Botelho, que está nos ouvindo também, querida Simone, também fez um trabalho de uma aura de imagem, né, um livro infantil, que ela é autora, também de extrema, como é que fala? Afeição, né? Eu falo assim, proximidade da história lúdica com desenho pueril, vou dizer essa palavra, né? Então, eu passei por alguns livros infantis na minha trajetória de pesquisador, né? E eu vejo esse cuidado, né, do desenho, ele condiz muitas vezes com o clima do que está escrito, né? O que está escrito, exatamente. a mensagem escrita. Sim, isso mesmo. Então, pelo menos a gente tenta, né? A gente tenta. Né? Que foi o caso, né, que a Simone, por ela nunca ter feito ilustração, ela nunca ilustrou livro, foi um convite que eu fiz, porque assim, nós resolvemos publicar esse livro, eu resolvi publicar o livro, e eu e a Simone, a Simone não me cobrou nada para fazer, né, porque era tudo de graça, porque a gente não tinha dinheiro, né, para fazer, e a Simone, ela se propôs a fazer para mim gratuitamente. Eu publiquei o livro numa plataforma, né, na plataforma PC, numa plataforma independente. A edição e tudo mais, a gente entra, né, na plataforma e a gente mesmo que faz. A única coisa que eu gastei foi para fazer o registro do livro na Câmara Municipal, na Câmara Brasileira, né, de livros, para fazer o registro dele. E é isso, né? Porque na plataforma independente é isso, a gente paga para fazer registro e se você e você mesmo pode fazer a edição dele. Você mesmo pode fazer edição. Se você, lógico, se você quiser pagar para fazer ilustração, quiser pagar para fazer as outras coisas e tal, você pode pagar. Mas você tem a opção de fazer gratuitamente. E aí eu fiz gratuitamente, e quando eu fiz, era o ano que estava acontecendo a Bienal, né? Foi a última Bienal presencial que nós tivemos, de 2018. E aí tinha uma vaguinha no estande da editora para poder lançar o livro na Bienal. Imagina, lançar um livro. Imagina lançar um livro na Bienal. Imagina, um sonho, né? Aí, mas você sabe que para ir para a Bienal, ou você tem que ser muito famoso, ou você tem que ter dinheiro. E eu não era nem famosa, nem tinha dinheiro. Mas eu fui, né? Deu certo, deu ir. Foi um stand pequeno, mas foi um stand que me proporcionou um momento ímpar, né? Foi muito bom. E desde então eu tenho feito alguns trabalhos nessa plataforma,
independente, e hoje em dia muitos autores estão fazendo assim. Por quê? Porque o livro ficou muito caro, né? E para publicar um livro agora está muito difícil, os impostos e tudo mais. E também as editoras, muitas vezes você quer publicar um livro e nem toda editora publica, né? Principalmente quando você é autor assim, estreante, que você nunca, né? E aí ou você paga ou você não publica, né? E eu tive a oportunidade de publicar e ainda de ir para o Bienal, né? Então foi assim, foi bem bacana, foi bem gostoso e eu agradeço imensamente, né? A editora Percê, a plataforma independente da Percê, que foi por conta deles, né? Que eu consegui realizar esse meu sonho de estar registrando meu livro. E, na verdade, assim, eu não publiquei o livro para vender, né? Nem fui para a Bienal pensando em ganhar alguma visibilidade, assim, né, no intuito de vender, não. Mas eu fui por toda a delícia que é participar de uma Bienal, mesmo como leitora, imagina como autora, né? Então, eu fui por isso, e porque eu também queria registrar, né, as histórias da minha família, deixar registrada e para os meus netos, né, para os meus bisnetos, enfim, para todo mundo da minha família, para não morrer isso, né? Para não acabar. É por isso. É isso. Né? Entendi. A Alessandra Ferrari, a Alessandra está aqui com a gente, ó. Boa noite, Suzete, Luiz, literatura é o que as nossas crianças e adolescentes precisam. O livro nos leva para o mundo das maravilhas. Parabéns por nos trazer mais contatos com a literatura, rica e prazerosa, né? E uma coisa interessante, né? Que tem um exercício praticamente psicológico, vou dizer assim, né? E que é muito criativo, é que se uma pessoa pudesse contar a história como se fosse contar a história desse jeito que você está falando, oral, como se fosse dessa história, fizesse um livro para a criança, de si mesmo, com certeza a grade dessa história seria dada com muito mais emoção, com muito mais perdão e com muito mais cor, né, com um aditivo de cor, e com desenhos, vou dizer assim, descompromissados com a grande técnica, né, que a arte gloriosamente sempre fez, né? Então, aqui vai uma nota que, se a gente contasse nossa história pela uma história infantil, se teríamos a história da nossa vida bem diferente da que nós temos como adultos, cheio de proteção, né? Aqui fica uma nota filosófica, viu, Suzete? Então, E que vem ao encontro que você está falando aí. Inclusive, eu fiz aqui eu coloquei aqui uma frase sua do final do seu livro, belíssima, né? Que você dá para o seu leitor aí, né? Eu vou ler para vocês. Por favor. Caro leitor, as páginas que vai ler é um debruçar-se sobre a varanda do tempo, uma viagem repleta de histórias fantásticas sobre criaturas mágicas que assustam e encantam. É isso, e é verdade. Eu fico com saudade quando eu vejo isso, sabe? Me dá saudade, me dá uma coisa boa, um sentimento bom, de tempos bons, sabe? É bem bacana. O que eu ia te dizer é o seguinte, Luiz, a literatura é arte. A literatura é uma arte. E como diz Tal Segunda, a arte é a caligrafia da alma. Então é isso. Nossa, que eu que coisa posso linda, deixar hein? para vocês. Tenho certeza que quem está ouvindo aí, quem está vendo aqui no Facebook, ouvindo o que você está falando, vai se emocionar, viu, Suzete? Porque essa escrita da alma é uma coisa que só nós temos, né? Dentro dessa inteligência dada pela divindade, né? Então, é difícil terminar. Estávamos pensando, Suzete, mais à frente, que nós estamos fazendo esse trabalho híbrido, né?
lá com o CEL e aqui no online também. Duas grandes demandas, todo mundo se esforçando, mantivemos as nossas ofertas, nossos trabalhos com muita qualidade até hoje. Um dia eu vou chamar a professora Simone Botelho, o Everton Macedo e os outros, para a gente fazer uma exposição no foyer dos nossos livros, desses livros, lá com Legal, Luiz, os é amigos da bom. biblioteca. É um incentivo para, O que você acha? para os autores anônimos, né? Como nós somos, pelo menos eu não sei, a Simone Botelho, outro rapaz, mas eu sou uma autora anônima. E eu sou uma, aliás, eu sou uma professora autora, sabe? Vamos colocar assim, porque na verdade eu vivo muita educação e eu vivo muita literatura, né? A educação, a literatura é muito vinculada com a educação, né? Na minha vida. Então, para mim, o livro ele é muito importante porque ele está imbricado com tudo que envolve a educação, com tudo que envolve a minha vida profissional. Né? Então, assim, eu não sou uma autora, eu não pretendo ser uma escritora, não, como eu disse para você, eu lancei o livro não foi para vender, nem para comercializar, mas, assim, o livro está disponível nas lojas americanas, na Submarino, né? Online, ele está disponível para vender, quem quiser comprar, e também está disponível na plataforma em PDF, né, na nossa plataforma da pc.com. Ele está disponível lá em PDF, ele está disponível gratuitamente lá, em PDF. Eu disponibilizei gratuitamente justamente porque não é meu interesse vender, meu interesse é compartilhar com as pessoas as histórias que eu vivi, né? É isso, só isso. É só isso, né? O resto, isso é importante. E passar, né, para as outras gerações, eu acho bacana isso. E para as pessoas também saberem que não é uma coisa tão. Que não é tão difícil e não é tão impossível que nós possamos escrever, né, um livro. Não é uma coisa impossível. A não ser que a gente fique pensando, querendo, quando a gente escreve, querendo competir, talvez, com alguém que já tem uma carreira como escritor, né? Mas não é o meu caso, não, sabe? Então, eu acho que a gente tem que valorizar aí o nosso protagonismo, a nossa autoria, e os professores têm muita coisa bacana que faz e deve valorizar mais, que faz e não com os alunos, e valorizar também as produções dos alunos. Né? Então, Ótimo. Eu acho isso bem bacana. Então, é isso. Eu acho que eu espero que eu seja aqui uma inspiração para que os meus colegas se sintam à vontade e confortáveis de também fazer uma publicação, né? Que não precisa ser não precisa ser, como que eu poderia dizer, a Ruth Rocha, né? Bandeira. Não precisa ser para poder escrever alguma coisa. A gente consegue escrever. É simples, mas é isso, né? A gente consegue, sim. E é bom a gente deixar, né? Porque registrar é muito importante. O registro é muito importante. Perfeito. Suzete, não temos despedida entre nós. O que nós temos é um intervalo entre missões. Agora fui poético, hein? Foi. Né? E antes de você dar a última palavra, eu quero que você pense numa única palavra antes de eu dar um tchau para todo mundo, mas deixa eu falar para o pessoal aí. E o Daniel aqui, o Daniel está aí na linha, está te ouvindo. Vi que o Daniel Olha que bonito. Um abraço para você, Daniel.
Você merece uma live só com você também, gente, viu? É uma honra estar aqui com o Daniel me ouvindo, gente. Eu tenho muita admiração por ele, eu gosto muito dele. Aliás, por todos vocês que estão aqui, viu? Eu estou vendo que está a Luciana, a Débora Soares, minha amicíssima, a Ana Paula, né, lá da biblioteca. Ana Paula. Janaína, a Eliana Salles, que é aluna da Univesp. Muito obrigada, Eliana, por estar aqui, né? A Ana Paula, que era aí da gestão do céu, não sei se você lembra dela, a Ana Paula Ferreira Lopes, mas ela trabalhou na gestão do céu, e ela é minha amiga. A gente começou uma amizade, continuou junto, né? A Maria Fátima, né? O Johnny. Aqui, o Johnny, maravilhoso, sempre maravilhoso, uma pessoa muito gentil. Gente, eu queria agradecer vocês, tá? Por vocês estarem aqui, prestigiando essa conversa. Eu espero que tenha sido prazerosa, que tenha sido edificante para vocês e significante, tá bom? E eu agradeço bastante. Obrigado, Suzete. Vou avisar o pessoal aí que nós temos dia 10 uma live internacional com Emerson Sound, da Alemanha, com a gente. Que lindo, parabéns. Ele vai fazer um trabalho especial para nós. Foi uma surpresa, de repente. Nós temos nosso aniversário do céu, Suzete, dia 15, sábado, e aí vai ser uma coisa de comemoração, de alegria. E nós temos dia 21 a live da virada cultural, a secretaria vai mandar a live e a proposta deles, e nós vamos fazer a nossa, e o Tony que vai capitanear. Nós temos no dia 29 a última, que é uma live ligada ao trabalhador da cultura, que teremos um personagem importantíssimo aí da região, que eu conheci quando eu entrei no céu, e agora chegou a vez dele. Viu, Suzete? Então, minha amiga, produtora e poeta, um beijo para você. Eu agradeço o pessoal da Secretaria aí de Educação, a nossa diretora, Alessandra Ferrari, a Luciana, que está nos bastidores, que está me ajudando muito a tocar esses dias com os melhores detalhes, né, dentro da demanda. Sou muito grato por tudo. Sou grato a você, Suzete, e eu tenho uma, ao contrário, você tem uma para fazer comigo, e eu falando de street art, de arte de rua, né, de uma das pesquisas que eu perpasso da minha vida aí, né? Então nós vamos inverter a situação logo em breve, e eu gostaria de ter a presença de vocês aí que estão nos vendo. Tá bom, querida? Bem? Tá, então eu agradeço, eu agradeço pela alegria, tá? Por tudo, pela parceria e pela amizade e por todo o bem que vocês me fazem. Obrigada. Boa noite para todos. Um beijo a todos vocês, tá bom? Suzete, um abraço e até lá. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Pessoal, amanhã haverá também uma apresentação de teatro de bonecos, O Menino Verdade, às 18 horas, né? Depois eu vou passar novamente o flyer, que está no Face do Céu Paz, e também para os grupos de WhatsApp, reforçando, tá bom? Um forte abraço para todos. Tchau.